É a 51ª live, e agora no livro de 1 Reis. E eu não fiz a transição aqui. Vai ficar passando aí para você a propaganda, né? A divulgação de 2 Samuel, mas na verdade, 1 Reis. 1 Reis. Eu vou direto aqui para a gente fazer a nossa reflexão. Bom, o livro de 1 Reis é interessante porque, para nós, chegou uma divisão, né? A primeira parte e a segunda parte. Mas, historicamente, o povo de Israel, eles têm a Bíblia hebraica, eles encontram ali o livro de Samuel como um volume apenas e o livro de Reis, né, como também um volume apenas. Mas para nós, para facilitar a questão, inclusive naquela época, quando eles fizeram a tradução para o grego, ficava melhor para a divisão dos rolos, então você ter duas partes. E para nós também, eu acredito que fica bem prático. Nós temos a primeira parte e a segunda parte do livro de 1 Reis, do livro de Reis. E aqui uma curiosidade, hoje a Jennifer lembrou e eu fiquei muito feliz. Você lembra quais são os 4 primeiros reis de Israel? Quais são os 4 primeiros reis de Israel? Então a gente tem Saul, Davi, Salomão, e quem é o filho de Salomão? A gente quase não lembra, né? Roboão, o filho de Salomão. Bom, 1 Reis, então, começa com uma narrativa da velhice de Davi. Daqui a pouco, o filho dele, Adonias, tenta, na verdade, ele se autoproclamou rei, ele tenta, então, assumir o trono, mas por meio de uma movimentação ali que envolve o profeta Natã, também aqueles que eram fiéis a Salomão e a sua mãe, a Betseba, eles fazem ali uma movimentação para levar ao conhecimento de Davi o que Adonias estava fazendo. Só que Davi já tinha feito uma promessa para Betseba de que seria Salomão o seu sucessor. Então, para resumir a história, a gente avança aqui para o capítulo 2, onde eu vou fazer a leitura até o versículo 4 e faremos a nossa breve reflexão do dia. Diz assim o título que nós temos na versão da linguagem de hoje: Os últimos conselhos de Davi a Salomão. Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos a seu filho Salomão. Davi disse: Está chegando o dia da minha morte. Portanto, seja corajoso e seja homem. Olha que interessante, essa fala te lembra algum outro trecho bíblico? Seja corajoso? Espero que sim. Eu lembro de Josué. Né? Josué. Também temos essa fala no livro de, se eu não estou enganado, no livro de Êxodo. Alguma exortação ali. Seja forte, seja corajoso. E vem para os nossos dias, né? Seja corajoso e seja homem. E faça aquilo que o Senhor seu Deus manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos. Hoje eu estava pensando sobre isso. O desafio da vida cristã. O desafio de nós permanecermos em Cristo. Em outra live eu vou abordar mais sobre esse assunto. Já te convido a nos seguir. Poxa, eu esqueci de entrar no TikTok. Estamos aqui no YouTube, mas amém. São apenas 5 minutos, temos mais 1 minuto. Vou terminar aqui a leitura. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo o que fizer. Já vou fazer o spoiler, talvez você lembre. Salomão não foi fiel a Deus até o fim da sua vida. Lá no finalzinho, ele comete uma sucessão de erros que o levam a... Eu diria que temos os sinais de que ele apostatou, né? Mas eu quero crer que nos últimos momentos da sua vida ele tenha se arrependido e tenha se reconciliado com Deus. Versículo 4. Se você obedecer ao Senhor Deus, ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes
governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos com todo o seu coração e com toda a sua alma. Esse texto é bem claro, é bem explícito, as lições para nós aplicarmos a nossa vida. Primeiro, devemos ser corajosos, devemos assumir essa postura de pessoas responsáveis pelas nossas decisões. Também devemos fazer aquilo que já está declarado na palavra de Deus, obedecer aos mandamentos do Senhor. Não tem que inventar moda. Eu fico observando essa movimentação na internet que envolve tantos escândalos. Inclusive, hoje eu fiz uma postagem no meu Facebook que é muito simples, é muito claro. Se você lê a Bíblia, se você medita nas Escrituras, se você segue o que o Senhor está mandando, você vai encontrar uma igreja saudável, você vai ser um elemento saudável dentro de uma igreja saudável. Se você começa a perceber que você está numa igreja que o ambiente é de apostasia, é de heresias, erros doutrinários, com o conhecimento que você tem da Bíblia, você já vai ter uma base sólida para tomar a decisão e o direcionamento de Deus para ir para uma igreja cristã verdadeira, uma igreja bíblica. E eu vejo hoje em dia pessoas que têm uma fé acéfala. O que é uma fé acéfala? É irracional. Existem ali vários elementos que mostram que a comunidade está doente, que alguns líderes são exploradores, são dirigidos pelo seu próprio ego, mas a pessoa está ali porque ela não conhece as Escrituras, ela não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Então, veja, nós precisamos ter uma fé inteligente. Essa era a frase que eu publiquei lá no meu Facebook. Alimente uma fé inteligente. Cuidado para não ter uma fé acéfala, ou seja, uma fé irracional. E já nos evangelhos, nós somos convocados a termos uma adoração racional, uma adoração em que o nosso corpo é apresentado como templo do Espírito Santo. Também lá no Antigo Testamento, a palavra de Deus diz que nós devemos adorar o Senhor com todas as nossas forças, com a nossa alma, com a nossa mente. Então vamos usar a nossa mente para viajarmos pelas Escrituras, conhecermos os detalhes das Escrituras. Eu andei sumido, estava olhando aqui, a última publicação foi há um mês, né, da Devocional. Mas eu estou tão fascinado com o livro de Apocalipse. Eu estava terminando também uma pós em teologia, e aí eu dediquei ali meu tempo, minha energia para finalizar logo esses estudos, e estamos voltando aqui com as nossas devocionais. Mas eu peço a Deus que nos dê tempo, que nos dê essa fome, essa sede, que jamais vai ser saciada, uma sede de aprender mais da palavra de Deus, uma vontade de caminharmos com homens e mulheres que conhecem a palavra, que têm desejo, que têm anseio de viver o evangelho, não só ouvintes, que é o desafio do apóstolo Tiago, né? Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela sua presença, já segue a gente, se inscreve aí no canal, que Deus te abençoe e até amanhã, se Ele permitir. Tenha uma ótima noite em nome de Jesus.